Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar nesta manhã, Ele que é o intérprete das Escrituras, para que esta palavra agora meditada caia no nosso coração e nos ajude na vivência da fé. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 25º domingo do tempo comum. E nós estamos acompanhando a caminhada que Jesus faz com os seus discípulos. Vão para a região da Decápole, uma região pagã, aonde Jesus curou o surdo-mudo. Depois avança um pouco mais para a região de Tiro e de Sidônia. Nesta caminhada, vimos no Evangelho do domingo passado, que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, em primeiro lugar, veio uma resposta genérica. Uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, outro que é alguns dos profetas. E aí Jesus repete novamente a pergunta: e para vocês, quem eu sou? Pedro tomará a palavra e dirá: tu és o Messias, o Filho de Deus. E naquele momento, Pedro professa esta fé em nome da comunidade, porém precisava avançar um pouquinho mais, porque consequentemente Jesus fez o primeiro anúncio da sua paixão. E a partir do momento que eles ouviram este anúncio, Pedro chama Jesus para um lugar à parte e puxa a orelha de Jesus, dizendo: isso não te acontecerá, mestre. E aí Jesus vai pegar firme com Pedro e disse a ele: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas tu pensas como os homens. Então o anúncio da paixão era uma realidade difícil para a compreensão dos discípulos, porque uma visão limitada, um pensamento
que fosse apenas como o dos homens, não possibilitaria-os compreender este mesmo anúncio. E por que é importante nós fazermos esta breve retrospectiva do Evangelho do domingo passado? Porque o Evangelho de hoje dará continuidade. Avançamos um pouquinho mais com Jesus nesta caminhada. E agora ele atravessa toda a região da Galileia, rumo a Jerusalém, e chega na cidade de Cafarnaum. Se vocês lerem o Evangelho de Marcos, vocês encontrarão 3 anúncios da paixão. O primeiro ouvimos no domingo passado, e o segundo nós ouvimos no Evangelho de hoje. Então agora nós retornaremos no nosso texto. Então quero te convidar a pegar o seu texto bíblico e vamos aos versículos 30 e 31. Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Paremos aqui. A caminhada que Jesus faz com os discípulos não é apenas uma caminhada geográfica. Saíram de uma cidade e foram para outra. Mas esta caminhada, ela é feita de maneira pedagógica, porque ela possibilita a cada um dos discípulos um caminho de experiência com Jesus, um caminho de conhecimento da sua pessoa e um caminho de formação que Jesus os possibilita neste itinerário. Olhemos o cuidado de Jesus para com eles. Quis chamar o grupo dos 12, não fez propaganda, não saiu anunciando para todos, queria ali apenas que eles o acompanhassem, e durante esta jornada, Jesus ensinava-lhes. Agora o Evangelho pode nos provocar. Eu quero que Jesus caminhe comigo na jornada da minha vida. Eu quero caminhar com Jesus durante os anos da minha existência, durante a minha jornada cotidiana. Eu estou com os ouvidos abertos para acolher a sua palavra, que também é direcionada a mim. Hoje nós estamos aqui nesta igreja e mais uma vez o que nós estamos fazendo? Ouvindo a sua palavra. E é este o cuidado de Deus, não só para com os 12, mas para comigo e para você. E diante desta presteza de Jesus, dessa singeleza, deste cuidado, ele faz um anúncio muito importante. Segunda vez, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. O anúncio que Jesus faz consiste na síntese da sua missão e que depois vai ser como que um grande resumo da fé da igreja. Nós chamamos isso de querigma, o anúncio da vida, da entrega, da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus. Então imaginemos nós que Jesus possibilita
um caminho, uma itinerância de fé, uma formação com os discípulos, para lhes anunciar o mais importante da sua vida. Por isso que foi necessário toda esta preparação e todo este cuidado para lhes anunciar o ápice do que iria acontecer na vida de Jesus. Mas os discípulos não vão entender todos estes acontecimentos. Vamos ver o que vai acontecer agora no texto? Pegue aí no seu texto bíblico e vamos aos versículos 32 e 33. Vamos ler juntos? Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutieis pelo caminho? Os discípulos estavam com Jesus. Jesus anuncia a cada um o mais importante da sua vida e da sua missão, e os discípulos não foram capazes de compreender, de entender. Isso acontece também conosco, porque de repente estamos aqui na igreja, o Senhor falando conosco através da sua palavra, mas a nossa cabecinha lá no mundo da lua, a gente disperso e distraído, precisa levantar toda hora para ir ao banheiro e criar toda uma movimentação que não nos permite ter atenção e nos concentrar diante do que Jesus está nos falando. Porque enquanto Jesus anunciava a sua paixão, os discípulos estavam pensando outra coisa. E mais do que isso, eles queriam uma outra realidade, e não aquela que Jesus estava oferecendo. Mas Jesus, percebendo esta desatenção, entendendo que os discípulos não estavam compreendendo o que ele estava anunciando, pergunta-lhes: o que vós discutieis pelo caminho? Eles não estavam atentos à palavra de Jesus, porém eles estavam discutindo outro assunto que não era aquele que Jesus apresentava. Jesus, percebendo toda esta movimentação, os confronta. E eu acho muito interessante a pedagogia de Jesus, porque ele não quer nos perder, nem mesmo diante da nossa distração, nem mesmo diante da nossa falta de interesse pela sua palavra e daquilo que ele tem para nos oferecer, mas ele vai fazer outras tentativas, não só com os discípulos, mas também com cada um de nós. E agora vamos ver como os discípulos reagiram diante da pergunta que Jesus fez. Olha o que está agora no versículo 34. Vamos ler juntos? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Chegamos ao motivo. Enquanto Jesus anunciava a paixão, os discípulos tratavam de um outro assunto. E qual era a temática do buchicho, do cochicho entre os 12? Quem seria o maior? Padre, por que esta se tornou a situação dos discípulos? Aí vamos retomar o evangelho de domingo passado. Eu explicava a vocês que entre os judeus havia uma expectativa messiânica. Eles buscavam
um Messias, ou eles esperavam um Messias que fosse triunfal, que chegasse em Jerusalém, que tomasse o poder político que estava sob o Império Romano e constituísse um governo onde Israel se tornasse a nação mais importante de toda a terra. Então, quando Jesus disse para os discípulos que o Filho do Homem vai sofrer, ser entregue às mãos das autoridades, vai morrer e ressuscitar ao terceiro dia, o que Pedro disse para Jesus? De jeito nenhum. Isso não te acontecerá. Por que Pedro dana com Jesus? Porque Jesus não respondia à expectativa messiânica, que era do triunfalismo, que era do poder. E mesmo continuando o caminho com Jesus, eles ainda não se abrem à novidade do querigma, do anúncio da paixão, porque estão discutindo quem seria o maior. Essa discussão se dá por dois motivos. Primeiro, eles pensavam, quando Jesus chegar em Jerusalém, pode ser que a multidão o aclame como rei, e aí Jesus não vai voltar atrás, e nós, estando ao lado dele, seremos os primeiros a assumirmos os cargos de poder em Jerusalém. Depois eles poderiam pensar, mas se esse Jesus vai morrer do jeito que ele está falando, nós podemos encontrar alguma beirinha em Jerusalém que vale a pena a nossa caminhada com ele, porque de fato, seguir um Messias que fala de cruz, que fala de morte, que fala de ressurreição, não é muito agradável. E por que esta palavra hoje precisa nos ajudar num caminho de meditação e de compreensão? Porque é uma palavra viva e hoje ela também é para a nossa vida. E de repente é necessário que ela nos incomode para que aprendamos a corrigir as nossas expectativas que foram sendo criadas e alimentadas no caminho que também fazemos com Jesus. Não só para os discípulos era difícil entender um Messias crucificado e ressuscitado, mas esta pode ser também a nossa realidade. E agora Jesus toca num tema que é de fundamental importância para nós em tempos modernos. Vamos ver agora qual foi a resposta de Jesus? Olhe aí no versículo 35. Vamos ler juntos? Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Os discípulos ficaram caladinhos quando Jesus perguntou, mas Jesus sabia qual era o tom da conversa. E agora ele vai dizer para os discípulos: o poder que este novo Messias estabelecerá não será o poder político e triunfal, mas o poder que este Messias estabelecerá será o poder do serviço. Portanto, quem quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva a todos. Só compreendemos esta palavra de Jesus à luz da cruz. Aqui está o lugar do primeiro. Aquele que estava à direita do Pai, e que agora vai assumir qual lugar? O último de todos, a cruz. Vocês sabiam que na época de Jesus,
A cruz era a punição para o bandido mais perverso e mais perigoso da época. Poderíamos dizer hoje, que era a condenação máxima que se poderia dar a um infrator naquela época, ou seja, o último lugar. Ele, sendo de condição divina, o Filho amado do Pai, estando à sua direita, assume a nossa condição, se rebaixa nesta kenosis e vai para onde? Para o último lugar, doando a sua vida, lavando os pés dos discípulos e servindo a cada um deles. Por que Jesus teve que tocar neste assunto? Porque o desejo e a ambição pelo poder não é uma realidade nova na história da humanidade. Hoje nós estamos vendo, mundo afora, todas as crises políticas, todas as brigas e confusões que giram em torno do que, gente? Do poder. Então, isso já havia também na época de Jesus. E aí vem a segunda leitura da carta de São Tiago. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflitos dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebereis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Quando eu meditei esta segunda leitura esta semana, eu percebi o quanto ela era atual, diante de todos os acontecimentos que estamos vivendo, principalmente neste período de pandemia, a luta pelo poder, as disputas políticas, as ideologias que alimentam as multidões e que fazem elas entrarem em conflito. E aí nós poderíamos citar vários outros exemplos que nós estamos vivendo, acompanhando e participando também. E aí Jesus vai tocar a ferida da raiz pela busca do poder, as vossas paixões, os vossos prazeres. Então, tocar nesta temática com os discípulos não era fácil para os discípulos. Eles estavam cochichando, falando baixinho entre eles, porque eles não queriam que Jesus ouvisse. Nós temos dificuldade também de externalizarmos as nossas vontades desordenadas, os nossos prazeres, diante das ambições que nos motivam. E com os discípulos também eram assim. E Jesus, mesmo lidando com o silêncio deles, vocês perceberam que quando Jesus perguntou, os discípulos ficaram caladinhos, de boca fechada. Eles não responderam a pergunta de Jesus. E por que não responderam? Porque estavam com vergonha do que fizeram ou do que falaram. Tinha o desejo e a ambição, mas queria que isso ficasse de maneira restrita naquele grupo, com aquelas pessoas. E por que falar disso no Evangelho? Porque esse Evangelho precisa tocar as nossas paixões desordenadas. Este Evangelho precisa tocar os nossos prazeres, os nossos desejos, os nossos guetos, os nossos grupinhos sectários, nos quais articulamos toda a nossa ambição e todo o nosso desejo de poder, como foi o grupo dos discípulos. E a partir do momento
que Jesus, mesmo não ouvindo pela boca dos discípulos, porque ele fez a pergunta, mas já sabendo do conteúdo, Jesus lhes dará uma premissa de fé. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. A dinâmica evangélica nos propõe um caminho que transcende a realidade. Se a visão dos discípulos era limitada do poder, da política, do reconhecimento, da aceitação diante das estruturas que compunham a sociedade, Jesus vai numa dimensão mais profunda, a do serviço. E por que Jesus toca esta dimensão? Porque é na vivência do serviço que a pessoa, na sua caminhada de vida, encontra o sentido e a plenitude para a sua existência. Eu sou fascinado com a pedagogia de Jesus, porque ela olha a realidade, mas ela consegue chegar onde? Na raiz do problema. Nós estamos no mês de setembro, acredito que vocês tenham acompanhado, e a campanha que se faz agora no mês de setembro é do Setembro Amarelo. Já ouviram falar desta campanha? E qual a motivação desta campanha? Combater o suicídio. E por que essa campanha hoje teve que crescer? Porque o número de suicídios tem crescido muito. Vocês sabiam que além da média nacional, em um ano de pandemia, cresceu ainda mais o número de pessoas que tiraram a sua própria vida? 30 mil brasileiros, além da média anual, suicidaram em período de pandemia. E por que às vezes as pessoas encontram no suicídio a solução para os seus problemas? Porque já não veem mais a alegria de viver, já não encontram mais planificação para a sua existência e sentido para a vida, e às vezes acham que a morte é a única solução. Então este é um exemplo, mas nós poderíamos citar vários outros. E por que falar deste cotidiano? Para nós entendermos o Evangelho, porque esta palavra é para cada um de nós, é para a nossa vida. A partir do momento que nós redescobrimos, na vida de Cristo, na sua paixão, na sua ressurreição, o sentido para a nossa vida, quando nós passamos pela cruz, pela paixão, pela morte e também pela ressurreição, a nossa vida começa a ter um sentido novo. A nossa existência passa a ser contemplada numa perspectiva nova. E a capacidade que cada um tem de servir a Deus e de servir aos irmãos, te planifica como pessoa e te possibilita contemplar a sua história e lidar consigo numa perspectiva nova. E falar desta palavra hoje, gente, é nadar contra a correnteza. Porque nós estamos vivendo e sendo moldados por uma cultura capitalista que nos ensina que tudo tem que ser pagado, comprado. Então, de repente, você, mãe, trabalha a semana toda e tem já lá os filhos bons para ajudar em casa, mas para que o filho ajude, a mãe tem que dizer assim: olha, eu vou te dar R$10, eu vou te dar esse presente, eu vou te dar esse videogame, eu vou te dar esse sapato. E se nós estamos fazendo desde pequeno isso com as nossas crianças, quando elas estiverem adultas, elas não saberão a dimensão da gratuidade do serviço. Porque hoje tudo para ser feito precisa ser pago.
Então, se nós temos o pai, a mãe idoso, idosa, para o neto, para o filho, para a filha, dormir com aquele idoso que já não pode mais ficar sozinho, o que o idoso tem que fazer com a sua aposentadoria? Pagar o filho e pagar o neto, se ele precisa ter uma companhia em casa à noite para dormir. Estamos perdendo o dom da gratuidade do serviço, dizer, quantas noites meu pai e minha mãe passaram sem dormir, trabalhando, para que nós tivéssemos vida digna, e agora, quando eles precisam de nós, para que nós os ajudemos, eles precisam nos pagar. Será que isso acontece, minha gente? Infelizmente acontece. Então, quando Jesus hoje nos fala da dimensão do serviço, é para nos ajudar numa compreensão nova da nossa realidade, é para nos motivar numa conversão do coração e numa mudança de atitude, mas é também para nos ajudar num caminho de planificação interior, onde eu encontro sentido para a minha existência, a razão para o meu viver, o sentido para a minha vida. Ouçamos a voz de Jesus. Todas as vezes que a ambição e que o poder quiserem te iludir, te pedindo o primeiro lugar, olhe para a cruz de Jesus e ouça Ele te dizer: quem quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva a todos. Agora vamos ver como Jesus encerra o texto. Olha que interessante agora a pedagogia de Jesus. Os 2 últimos versículos. Colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Depois de dar esta catequese, Jesus toma uma criança. Olha que bacana a linguagem pedagógica de Jesus. Qual o significado da criança neste momento? A criança na época de Jesus, ela era considerada incapaz, porque não tinha condições de se manter por conta própria. Ela precisava ser tutelada por alguém, ela precisava ser cuidada por alguém. E a partir desta perspectiva, Jesus toma uma criança para que os discípulos olhassem para ela. E tomando esta criança, Jesus vai dizer: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. Ou seja, era necessário que o grupo dos 12 entendessem o quê? Que a abertura do coração ao convite do discipulado que Jesus já havia feito a eles há quase 3 anos, se dava numa entrega total, na qual eles confiassem na bondade de Deus, que os alcançava na sua jornada, na sua caminhada. E este ser tutelado por Deus passa pela graça do batismo, onde nós recebemos por excelência a filiação adotiva, nos tornando filhos amados de Deus. Somos tutelados como uma criança que necessita do pai e da mãe para serem cuidadas. Nós, como filhos amados em Jesus, somos adotados pelo pai e nos tornamos também seus filhos. Então, ser como uma criança era o convite de Jesus aos discípulos, era para refletirem e aceitarem o convite. Se deixem cuidar pelo amor de Deus que os alcança a cada dia. Se permitam ser orientados pela palavra dele, que lhes fala ao coração.
diante das suas vontades desordenadas, dos seus desejos, dos seus prazeres que te convencem que você precisa ser o melhor, o maior e ter o primeiro lugar, se abra a este cuidado, a esta catequese, a esta instrução de fé, e entenda que a sua planificação e que o sentido para a sua vida se dará no servir a Deus e no servir aos irmãos. Por isso que Jesus começou o texto anunciando o quê? A paixão. O Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser crucificado, vai morrer, vai ressuscitar ao terceiro dia. Então, o caminho do cristão é o caminho de Cristo. E depois, os próprios discípulos farão de maneira concreta o caminho de Jesus também, na perseguição, na dor, no sofrimento, na morte. Então hoje queiramos ser como uma criança que necessita do cuidado de Deus, e não como um rebelde que diz: eu não preciso de ninguém. Sejamos como uma criança, dócil a esta palavra que precisa nos educar para orientar as escolhas que fazemos, e já não mais sejamos cegos pela ambição e pelo poder de acharmos que somos melhores do que os outros e que precisamos ocupar o primeiro lugar. Queiramos um coração de criança, que se permite se lançar inteiramente nos braços do Pai e fazer esta experiência que somente Ele pode nos oferecer. Então, que nesta manhã de domingo, esta palavra nos ajude na nossa caminhada com Jesus e no sentido que buscamos para a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.